E aí, meu velho? Eu acho que era a NET, não sei. Vou te chamar aí, hein? Mariana. E aí, meu velho? Ó, cabeça! E Ah, aí? agora a coisa vai. Coloquei até uma camisa aqui para poder lhe homenagear, cheia de fórmula aqui, cheia de coisa. Ó, gente! E Poxa, aí, meu gostei dessa velho? camisa. Eu quero uma dessa pra mim, viu? Pois é, aqui, ó. Ó, que massa. Pois é, meu velho, vamos. Eu não sei, antes deu algum problema que você não estava conseguindo acessar? Cara, Ou foi tava eu? Foi aparecendo aqui. como vídeo pausado, alguma coisa assim. Eu não sei se foi Ah, aqui ou então se foi foi. minha conexão. Pode Então nós ser. vamos torcer para não dar BO, porque hoje a internet aqui em casa tá um pouco ruim, Tá mas oscilando, né? show de bola. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver o que está chegando aqui. Mariana Rubê. Ó, Mariana Mariana, Rubê. Yuri. Sejam bem-vindos, meu povo. Ah, isso aí são os upa-upas, é? Não, Mariana ela é Sério? física. Ela é do Rio de Janeiro. Marina também tá aí. Yuri é sobrinho de Alípio, Lili, Osama. Ah, Tem a galera de Paulo Afonso também. Olha aí, tá começando. a galera começou a chegar aí, a galera começou a chegar. Bom, deixa eu fazer alguns recados aqui antes aqui. Curta o canal, curta o canal, comente, né? Aperte o sininho. Beleza. O lance, a galera tá continuando a chegar aí. Primeira Uhum. coisa, agradecer a galera que tá vindo, né? Eu acho que é uma oportunidade para quem talvez esteja indeciso. E algo que eu estava pensando essa semana, às vezes a gente pensa só na galera que, por exemplo, tá para fazer vestibular, né? A respeito da Uhum. importância dessas lives, mas eu acho que ela pode servir, inclusive, para quem já é formado, né? E quer fazer, por exemplo, uma segunda graduação. Então, Hoje eu acho que é uma vai ser palavra massa. que é uma palavra que se fala muito hoje em dia, é o se reinventar, né? Tem a ver. Pois é, exatamente. Hoje mesmo de manhã eu estava num grupo de discussão falando um pouco sobre telemedicina, que é outra viagem, que provavelmente eu vou Uhum. trazer esse tema para cá também, mas é esse lance de ser reinventado dentro da própria profissão. Exato. Para a galera que não sabe, a gente vai fazer as lives aqui, né? Elas sempre vão ser ou meio-dia ou 18 horas. Como é que eu vou saber disso? A gente sempre vai estar postando logo depois das lives, né? Por volta de 8 horas da noite, todos os dias às 8 horas da noite, é publicado um informativo falando sobre a próxima live, certo? São lives que vão acontecer toda segunda, quarta e sexta, ou 12 horas ou 18 horas. E por que esse horário? Porque é o horário que os nossos convidados acharam melhor, né? Que é essa divisão aí, ou a divisão do dia, ou a divisão da noite, vamos dizer assim. Uhum. E depois, para a gente começar, agradecer o meu brother por ter participado, por ter aceitado, na verdade, essa empreitada aí de vir aqui falar um pouco sobre sua profissão, vamos dizer assim, que Ô, meu é velho, físico. Matheus eu que Cava, agradeço. chegando aí. Tudo certo aí? Tranquilo? Tudo certo. Ó, eu tô meio desambientado com essa onda da conversa online. Eu fico atropelando, tenho que me adaptar. Não, relaxa, tá de boa. Mas, assim, Então, antes de velho. qualquer coisa, eu que agradeço pelo convite, cara. E antes disso, eu gostaria de lhe parabenizar por esse projeto, porque é interessante. E, como você disse, vai abranger muito mais gente do que simplesmente a galera que está tentando fazer Enem ou tentando buscar uma profissão, né? É muito útil. Isso que você está fazendo é de utilidade pública. Obrigadão pelo convite. Porra, massa demais, velho. Meu velho, é o seguinte. Como eu fiz com o nosso colega Rafa, Rafa Gonçalves, ortopedista pediátrico, que fez a entrevista com a gente aqui na Meu segunda. amigão. Queria te falar, queria que você se apresentasse,
né? Além de ser o professor, um dos professores mais conhecidos aí do Brasil por conta, né, da originalidade. Eu queria que você se apresentasse, assim, quem é o Titio Ronaldo, né? Pô, então, titio Ronaldo, o doidão que vai trabalhar de pijama. Mas Exato. olha só, cara, eu sou o Ronaldo Damasceno, sou de Vitória da Conquista, no sudeste da Bahia. Morei lá durante muito tempo, até meus 22 anos. Morava no Guarani, quem é de lá sabe de onde é que é. Eu sou licenciado em física. As pessoas falam, porra, física. Não, eu sou professor de física. Antes de qualquer coisa, a minha intenção era ser professor. E eu me encontrei no magistério. Mas eu sou licenciado em física pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Inclusive, um abraço para quem estiver aí, que for da UESB. É uma universidade que oferece um excelente curso de licenciatura, que inclusive permite que você consiga pesquisar. E às vezes a licenciatura ela é muito voltada para a questão do magistério, mas a gente tem excelentes professores lá que são bons pesquisadores, professor Luiz Darcy, professor Jorge Anderson, professora Cristina, enfim, é um excelente curso. Aí, por volta de 2001, eu terminei minha licenciatura, perdão, 2001 eu entrei na licenciatura, 2007 eu terminei minha licenciatura e fui fazer mestrado com o professor Marcelo Augusto Leig, na Universidade Federal do ABC Paulista. Né? Eu sou mestre em física de partículas, eu trabalhava com detecção de neutrinos. Engraçado que eu não tinha muita pretensão de pesquisar, né? A minha viagem era ser professor, mas eu enveredei um pouco pelo lado da pesquisa, que inclusive eu gosto muito. E hoje em dia eu sou professor do Instituto Federal da Bahia. Segui no doutorado, enfim. Porém, eu passei no concurso, sou do campus de Paulo Afonso. Abraço para a galera de Paulo Afonso que está aí. Já tem uma porrada de umpa-lumpa aí assistindo. Enfim. Massa. E eu sou professor lá desde 2010. Né? Eu leciono para as 3 modalidades que a gente atende no IFBA, que é o Instituto, o ensino médio, o fundamental técnico, né? O técnico subsequente e a engenharia elétrica. Né? E você acaba atuando nesses níveis aí, né? Porque a maioria das vezes, quando a gente vai para uma escola, a gente ou é só segundo grau, ou vai para a faculdade é só terceiro grau, você acaba tendo que ter essa versatilidade aí, né? Eu gostei do Instituto Federal, inclusive que quando eu tomei posse aqui, eu disse, pô, eu estou no meu emprego dos sonhos. Eu sempre quis isso, porque assim, eu já tinha tido a experiência de dar aula, de lecionar no ensino médio, em cursinho, em Conquista, mas até então não tinha dado aula em curso superior. E eu penso que a minha contribuição enquanto cidadão, enquanto retorno para a sociedade, porque eu custei caro para o Estado, né? E eu custo caro para o Estado hoje, e eu devo isso à sociedade, devolver isso com um trabalho de excelência. Pode não ser de excelência, sabe? Todo mundo tem N dificuldades, enfim. Porém, eu me dedico para que seja feito um nível melhor que eu alcance. Essa é a minha intenção. Então, assim, quando eu pensei em Instituto Federal, eu poderia ver ali pessoas, alunos do ensino médio, e que acontecesse com esses caras o mesmo que aconteceu comigo. E o cara tá perdido, de repente você vê um professor que inspira e fala, porra, esse cara, vou ser igual a ele. Que isso aconteceu comigo, né? Sim. Isso a gente vai falar depois, né? Do porquê da coisa. Né? Tem essa viagem. Exato. Mas, assim, o Instituto Federal, ele tem essa coisa de oferecer a minha possibilidade de atuar em várias modalidades e de oferecer essas modalidades para a população, o que eu acho fantástico, né? Entendi. O Ianca tá demais, dizendo velho. aí que eu devia ser coach quântico. Esse negócio de coach quântico tá por fora. Coach quântico, né? Eu acho, inclusive, que você tem magnetismo o suficiente para isso. Pô, gostei. Eu vou fazer uma constelação quântica de... Enfim. Pois Meu cabelo tá bom, bicho? Tá legal? Seu cabelo sempre tá bom, velho. A vantagem é Fiz essa. uma bata. Meu velho, opa, peraí. Vamos para a pergunta fatídica, não é? Uhum. Que é a pergunta central daqui. Por que Titio Ronaldo resolveu fazer física? Por que física, meu velho?
Velho, quem me conhece como você há tempo suficiente para saber da minha vida, sabe que uma das minhas maiores paixões nunca foi a física. Apesar de eu sempre me interessar por como que as coisas funcionam, como isso, como aquilo outro, né? Mas a minha maior paixão na vida era música. E até o segundo ano eu tinha a intenção real de ser músico profissional. E já tocava na noite, enfim. E a minha ideia era fazer o que muita gente fala como sendo um papo de coaching. Tipo assim, transforme o que você ama em seu trabalho e você nunca vai trabalhar. Só que eu pensava isso de fato. E para minha felicidade, naquela época eu já trabalhava na música. Com 16, 17 anos eu tocava em bandas, enfim. E eu pude perceber o seguinte, a remuneração não era lá tão interessante e não era constante. A condição de trabalho nem sempre era boa. Eu adorava tocar, subir no palco, mas até chegar no palco, a viagem, enfim, tudo isso era complicado. Eu parei a pensar, pô, eu com 40 anos, velho, 50 anos nessa vida. Aí chegou um outro ponto, o ponto financeiro. Eu não tinha grana para investir numa carreira artística. Quem vive de arte sabe o quanto é difícil não ter de onde tirar uma grana quando a coisa aperta. Essa situação agora mesmo de pandemia tá terrível para a galera da arte e da cultura. E aí foi justamente, eu me arrepio quando eu falo disso, me apareceu um cara que me fez perceber que eu poderia entender física. Eu me emociono quando eu falo desse cara chamado José Luiz, um dos melhores professores da minha vida. Eu sou professor de física porque eu olhei para aquele cara e falei, eu quero ser igual a esse cara. Inclusive aí, se tem alguém que conheça José Luiz, professor de física, ele dava aula ele tem um cursinho de sucesso do Jequié. Sou famoso fã dele. Zezão. Zezão. Eu sou apaixonado por aquele cara. Ele apareceu e assim, eu gostava de física, tinha ideias, perguntas, mas eu não conseguia deglutir aquele negócio e achar legal. E apareceu um cara com uma didática, com uma forma de interagir, que eu falei, porra, se eu estudar da forma como esse cara faz as coisas parecerem, vai ser do caralho, porque eu vou aprender física. E naquele momento, foi início do terceiro ano, velho. Até o segundo ano eu não conseguia passar em física. No terceiro ano eu praticamente gabaritei física. Eu passei no vestibular em 11º lugar. Sem estudar assim, vou estudar pra fazer. E aí chega num ponto interessante que as pessoas... Por que eu resolvi fazer física? Porque eu me percebi gostando de física. E aí chegou num ponto em que eu falei anteriormente que você precisa... música é minha paixão também, mas não me daria, por exemplo, a condição de constância. Eu vi que, sendo professor, e eu queria ser professor mesmo, eu poderia conseguir, inclusive, uma condição financeira que bancasse aquele outro sonho, aquela outra viagem, que eu pudesse tocar como paixão. E a física me encanta por essa coisa, mas, sobretudo, por me criar perguntas. Uma das coisas que eu mais adoro é ter pergunta. Porque se você tem uma boa pergunta norteia a vida de um profissional em quase todas as áreas. Sabia, velho? Porque se você tem uma boa pergunta, você pode encontrar excelentes respostas e, principalmente, ela pode ramificar em mais novas perguntas e a sua vida é frutífera. E foi isso, cara. Eu comecei a descobrir que aquelas coisas que eu achava massa, tinha um monte de outras coisas mais massa ainda para descobrir. E eu começava a estudar aquilo, a minha ânsia, o meu tesão era de aprender o máximo daquilo para conseguir passar para as pessoas o máximo daquilo para que outras pessoas quisessem fazer a mesma coisa. Isso, inclusive, que interessante o que você falou aí. Muitas pessoas, elas acabam desistindo de fazer determinadas coisas por medo da dúvida, por medo de não saber a resposta. Você parece... Espera aí. Deixa eu ver se atualiza aqui pra gente não perder. Voltou. Beleza? Voltou. Olha, Rafão tá na área aí, ó. Você acabou amando a dúvida, meu velho. E isso talvez seja algo que, desde a época dos gregos, né? Quando a gente fala de primórdios, a gente sempre vai nos gregos, né? A gente não tem muita cultura oriental, vamos dizer assim. E muito massa.
Mas tem outra coisa, né? Apesar que quando você está falando aí, você está se empolgando quando você fala do porquê de física. Então vamos emendar uma coisa na outra aí e dizer o que, que é que te encanta na física, né? Eu imagino que são várias coisas, mas o que, que é que o que faz você brilhar os olhos e, enfim, perder horas, talvez aí ligado na física? Quando eu optei por física, eu optei por ser professor de física. As pessoas me perguntam, você é físico? Eu digo, não, sou professor. Professor de física. Aí, você é professor universitário? Não, sou professor de física. Depende do nível. E aí, bicho, você tem duas vertentes para pensar no porquê que essa minha profissão me encanta. A principal dela, bicho, é olhar para alguém e me tornar espelho para esse cara. Tá ligado? Tem aí na live, ele entrou aí agora há pouco, Thales. É um cara que, porra, a história de vida dele é muito parecida com a minha. Eu olho pra cara dele, provavelmente ele se espelha em mim, eu me espelho no cara que eu fui há um tempo atrás. Sabe? Tem um primo meu, que ele foi meu aluno no primeiro ano que eu dei aula na vida, eu fui professor dele na 7ª série. E uma certa feita, a gente estreitou a conversa, que a gente é primo de segundo grau, João Paulo. E aí, pô, o que você faz? O que é física? Pô, eu vou estudar esse negócio aí, vou estudar. Esse cara hoje está no Paraná fazendo doutorado. Então, o que mais me encanta na vertente professor da minha profissão é inspirar pessoas. É transformar a vida daquele cara, é poder ajudar aquele cara a encontrar um norte, é de repente chegar para aquele cara assim e dizer, tal coisa assim, assim, assado. E de repente daqui a 20 anos, sei lá, 15 anos, esse cara tá conversando com um brother numa live e dizer, olha, bicho, teve um cara, Ronaldo, que apareceu e falou isso, esse cara me inspirou. Isso é uma das coisas que mais me empolgam. É o que me faz levantar de manhã. Eu odeio levantar de manhã. 7 horas da madrugada, entrar em sala e, bom dia, seus porrinhas. Enfim, enfim. Já aí, por outro lado, bicho... Um demônio da física aí, ó. André Arada. Andrezão, você tá me devendo uma camisa. Você tá me devendo uma camisa de Albert Einstein, que você ficou de me dar, que se eu passasse no vestibular, seu sacana. Foi meu professor, também muito inspirador esse cara. Mas na época que ele apareceu na minha vida, eu ainda era muito vagabundo. Pronto. Aí a segunda coisa é a física propriamente dita. Não tem coisa mais maravilhosa do que você olhar para um objeto, sei lá, um telefone celular. Aqui. Cara, olha o aparelho, tela. Eu olho e vejo, porra, vidro, esse vidro, interação, eletromagnetismo, ótica, porra, meio mundo de coisa. E aí, meio mundo de pergunta que você pode ir para um lugar e pesquisar. Cara, isso é muito fantástico. E a física me proporciona isso. Você está conversando, igual outro dia a gente estava conversando sobre medicina. A gente ligou de manhã e ficou quase 1 hora batendo papo sobre eletromagnetismo e vereador para quântica, e daqui a pouco a gente estava falando de religião. Eu tô quase um coach. Então, assim, a física, bicho, ela é linda porque ela lhe cria possibilidades de expandir teu conhecimento em várias áreas. Um dos caras que eu conheci na vida, que mais entendem assim, sobre hidrodinâmica, mecânica de fluidos, que inclusive é uma área que eu sou muito deficiente, eu preciso estudar mais sobre isso, ele é cardiologista, né, de Conquista, Dr. Hermano. Dr. Hermano, cirurgião. Tá ligado? Aí tem um amigo meu, Arthur, que ele é físico também, ele é da área enfim, ele é bem versátil, ele trabalhou com eletrônica, com instrumentação. Ele montou que ele chama de tomogambi. Ele montou um tomógrafo. Você gostaria, tipo, um microtomógrafo feito à base de Arduino. Enfim, o cara é muito bom. Aí você conversa com esse cara, ele chega com a conversa. Pô, a física, ela é muito abrangente, cara, e ela é empolgante, sabe? E ela é muito instigante quando você gosta justamente da ideia de querer descobrir. Não é a dúvida, é a pergunta. Tá ligado? Muito massa, isso é de poder. Isso é muito massa. Muito massa. Isso me encanta. Então, as duas coisas, o ponto de vista de ser alguém inspirador que vai chegar e vai ensinar alguém ou vai transmitir um conhecimento, isso me encanta. E esse conhecimento, propriamente dito, é algo que me inspira demais. Muito show, meu velho. Muito show. Dá pra ver que não é conversa, não. Eu ia falar outra coisa aqui, ainda bem que eu não falei.
A gente esquece Bom, véio, que tá online, mas que vai pro ar, né? Exatamente. E quais são os grandes desafios, meu velho? Essa pergunta, na verdade, é aquela que, traduzindo, é assim: e o que que é ruim pra você? O que que às vezes te deixa assim meio injuriado com a física? Tem alguma coisa que, olhando pra você assim, é quase impossível a gente achar que tem alguma coisa ruim aí. Mas Cara, imagino que os desafios que você encontra como um professor de física, que é o que você gosta de ser chamado. olha, eu como professor, eu percebo que todos os alunos, eles têm aptidões as mais distintas possíveis, né? Então, porém, você que sabe mais disso do que eu, todo mundo tem condição de aprender tudo a tempos diferentes de acordo com suas aptidões, tá ligado? Isso é Sim, aquela sim. diferença entre talento, o dom, não. O cara tem talento porque ele tem aptidão para aquela coisa, ele vai aprender aquilo mais fácil. Aquilo que ele não gosta vai dar mais trabalho, mas ele também aprende. Então aí, quando se fala em desafios na física, a gente tem algumas áreas que precisam ser tocadas separadamente para que não seja desestimulante. A primeira coisa que me deixa puto é que disseram, não, brasileiro não gosta de física, não gosta de matemática. Isso é um engodo, tá ligado? Porque a gente vê uma situação, e aí entra numa parte que me deixa realmente chateado, em que a educação no Brasil ela é desestimulada, sabe? E o que que acontece? Nem sempre você tem um professor de física, licenciado em física, que sabe de física, dando aula de física na escola pública. Você vê excelentes professores no ensino superior. Às vezes o cara nem é tão bom professor como professor, mas é um cara que sabe muito, tem muita bagagem, e a depender de como você acesse o conhecimento desse cara, vai aprender muito com ele. Temos excelentes professores na rede federal, tá entendendo? Na rede particular nem se fala, os caras acabam catando a dedo os melhores. Eu falo isso porque, graças à generosidade de um cara chamado Frei Serafim do Amparo, eu tive acesso à educação de qualidade em uma das melhores escolas de Vitória da Conquista, o Colégio Paulo VI. Enfim, aí já é outra viagem. Paulo Mas VI, de novo, ó, de novo. Paulo VI patrocina a o nossa Paulo live. patrocina nós, vem com nós. Aí o que que rola? Essa questão de dizer que a física em si, não é, as exatas não. O problema é que o método de aprendizado das exatas demandam um tempo e um esforço físico mesmo. Porque você é um filósofo, você senta e você lê um livro e você digere aquele livro, você trabalha aquela viagem, você escreve sobre aquela ideia, pega uma outra referência, ou seja, tudo é no campo das ideias. Me desculpe se eu estiver falando alguma besteira e peço perdão pela falta de conhecimento. Mas enfim, na física não, tu vai ler aquela parada, tu vai dominar uma teoria, tu vai ter que estudar aquilo, tu vai fazer uma conta, ou seja, tu vai ter que matematizar, tu vai ter que botar uma linguagem naquilo. Então, o estudar física, o conhecimento, o construir conhecimento do profissional da física, ele demanda um tempo absurdo. Na época que eu estudava, geralmente era uma onda assim, eu acordava de manhã, ia dar aula na escola, lá em Vitória da Conquista, que eles não estão patrocinando nós não fala nome. Aí, ia dar aula nessa escola, ia em casa, almoçava, pegava o buzu, ia para a UESB, ia assistir aula até, sei lá, 6 horas da noite. Aí, em um determinado momento, eu comecei a dar aula no Universidade para Todos, que era um projeto lá de acesso a gente da escola pública. Dava aula até 9 horas. 9 horas eu ia para casa de um colega meu. Olha, Arthur, entrou aí agora, Arthur Vilar. Eu ia para casa de um colega meu e a gente ficava estudando até 2, 3 horas da manhã. Isso todo dia. Por quê? Sexta-feira, de noite, ou às vezes no sábado de manhã, eu viajava para tocar e só voltava segunda cedinho. Então, era uma vida muito árdua. Eu tinha que fazer contas e contas e contas e contas para no final entender que aquela teoria que eu detive, falei, porra, realmente, eu consigo comprovar a existência dela. Então, formar o professor de física é um trabalho complicado. Tá, virei professor, você vai para esse sistema educacional complicado, em que você tem um sistema que não valoriza a educação, né? E aí tem um outro problema. Pesquisas científicas no Brasil, elas são de da física. E às vezes essa galera não é tão valorizada do ponto de vista de grana mesmo. Você chegar aqui, o cara patrocina, sei lá,
um evento, não sei o quê, mas não patrocina a pesquisa de um cara que vai fazer, de repente, aquele evento ser muito mais frutífero. Entende? Exato. Então, os desafios, o que é difícil para mim hoje na física é saber que o meu conhecimento ele pode atingir muito mais gente com uma qualidade muito melhor e que não necessariamente a gente como é que se diz, valorizado por esse sistema todo. Então dá muito trabalho para se fazer uma coisa bem feita e às vezes essa coisa bem feita pode até ser pago de maneira correta, mas não é valorizado. E às vezes o dinheiro paga. Não vou dizer, dinheiro não é importante. É sim, muito. Tanto que parte da minha decisão por física passa por essa questão da remuneração. Porém, quando você é bem remunerado e o seu trabalho, que foi muito bem feito, é muito bem valorizado pela sociedade, pela educação, pelo seu chefe, pelos seus colegas, isso lhe dá uma sensação de potência, uma sensação de porra, eu sou foda. Me perdão, é porque eu... Cara, não, é isso aí mesmo. Tá entendendo? Aquele dia que você acorda de manhã, velho, e você fala, pô, eu vou entrar no meu carro, no meu caso, eu vou entrar no meu carro, que já está com o tanque cheio, graças ao meu salário, que, felizmente, ainda me é interessante. Entro numa sala de aula com quantidade de alunos suficiente para que eu consiga transmitir aquele conhecimento. Aqueles caras curtem a aula, interagem com você, a gente sai daquela porra da aula arrepiado, igual eu tô agora aqui, ó, falando com você. Isso é muito foda, bicho. Não tem coisa melhor do mundo, não. Saca? Porque no início do mês o salário tá lá e durante o mês inteiro essa energia vai nutrindo a você, o seu ego e a sua inteligência. Isso é muito bom, cara. É muito lindo. E a gente acaba aprendendo também, né? Eu imagino que a cada dia, a cada mês, a cada experiência sua, desde a escola, da primeira escola que você ensinou até hoje aí no IFBA, você acaba enfrentando problemas diferentes, ou às vezes os mesmos problemas que você tinha. Só para finalizar essa coisinha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tive, graças a uma série de contextos né, econômicos, talvez, a oportunidade de passar por vários estágios, diria que até estruturais e econômicos de educação. Eu dei aula em uma escola com, estudante de física, terceiro, quarto semestre, sendo prestador de serviço temporário para o estado da Bahia, com 56 alunos de quinta série na aula de matemática. Mas eu também tive a oportunidade de dar aula num cursinho com 17 alunos de alto rendimento, assim, com uma parada desse nível. Aí depois fui para o Instituto Federal, depois dei aula numa escola particular. Ou seja, quando eu paro para falar sobre essa estrutura, eu falo, porra, eu realmente vi todas as faces da moeda. E eu vi que naquela sala com 56 alunos, tinha um cara que hoje está fazendo mestrado aqui, em física também, na Federal de Sergipe, que se ele tivesse tido uma condição melhor, talvez ele estivesse na USP. Não que aqui seja ruim, mas que quando eu conversei com ele, ele me disse que queria fazer uma área lá. Só que lá ele não tinha grana, ele não tinha condição de entrar com a mesma facilidade. Mas ainda assim permaneceu na física e eu acho que ele vai muito longe, porque ele é muito competente. Show de bola, meu velho. Se deixar eu falo pelos cotovelos. Não, tranquilo, mas isso aí é amor pelo que faz, meu velho. Amor pelo que faz, né? A galera tá colocando um monte de mensagem aqui. Tem Érica, né? Falando que velho. entrou só pra dizer que ama a gente. Tem Rafa também apareceu aqui. Jonas, Alex, Maestro Alex. Uma galera entrou. Meu velho, estamos chegando aí nas nossas duas últimas perguntas e a penúltima delas é o seguinte. Você de certa forma comentou um pouco disso, mas não diretamente. Tem alguém aqui na live querendo fazer física. Quais são os conselhos que você poderia tecer, vamos dizer assim, para essa pessoa, para ela poder enveredar por essa área aí? Cara, assim, você tem uma coisa inicial. Eu gostei dessa jogadinha de cabeça que você deu, ficou bonito. Deu uma jogadinha assim. Você deu uma jogadinha. Pra tirar o pó. Pra tirar o pó do olho. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente. Você tem que querer saber que, no final das contas, quase todo profissional da física, ele acaba em algum momento sendo professor.
ele vai lecionar física, sabe? Mas assim, nem sempre um cara que faz licenciatura, ele vai ter condição de entrar para algumas áreas de pesquisa, porque o curso de licenciatura ele não abrange todas as coisas. Eu, por exemplo, vi uma física quântica. Quando eu cheguei no mestrado, toda a quântica que eu tinha visto no curso de física inteiro, achava que sabia pra caramba, foi dada em 15 dias. E eu saí daquilo e falei, maluco, caralho, eu vou embora. Eu não sei não, esse povo é muito doido. E o que mais me deu desespero foi que eu saí caçando livro, caçando tudo, para poder aprender de novo aquilo ali, e os caras saíram fazendo exercício com o pé nas costas, com ar de revisão. Então, eu tinha feito licenciatura, se eu tivesse feito bacharelado, talvez eu tivesse tido 2, 3 quânticas, enfim, depende do programa. Então, você tem que ter em mente, se você pretende, como eu, ser professor de física, para o ensino médio, ou enveredar-se pela área de educação em física, ensino de física, e aí você vai aprender muita coisa de pedagogia, psicologia de ensino, enfim, umas coisas mais teorizadas, relacionadas à transmissão de conhecimento. Se tua intenção é trabalhar na pesquisa, e aí eu conheço outros exemplos de caras muito bons que são exclusivamente pesquisadores, né? E aí, velho, a conversa já é outra, tu vai ter que fazer bacharelado. Agora, a base disso, o alicerce dessa parada, toda a fundamentação disso é que tu vai ter que ter 3 pilares muito bem centrados. Primeiro, tu vai ter que ter dedicação, certo? Segundo, tu vai ter que ter tempo para fazer o exercício dessa dedicação, né? E terceiro, uma coisa que quem me ensinou foi Zé Luiz, quando eu perguntei a ele, velho, eu quero fazer física. Ele me falou esses 3 pilares da física. Esse conselho aqui, eu estou reproduzindo quase que ipsis literi o que ele me disse quando fazia o terceiro ano. Então, você tem que ter dedicação, tempo, e por fim, você vai ter que ter bunda. Por quê? 70% de tudo que se produz em física demanda bastante tempo e repetição. É um trabalho mecânico de você fazer uma conta, você pega, lê um negócio, entende aquela parada, pô, beleza. Vamos matematizar aquilo, porque eu tenho que chegar daquela ideia e encontrar um resultado, porque a grande sacada de física é que tudo na física, talvez eu esteja sendo até um tanto heterodoxo demais, mas tudo na física se resume ou a um oscilador harmônico, ou, enfim, no final das contas, você aproxima tudo, matematiza aquela porra e mede. Você vai ter que medir uma coisa. Então, na física, você tem a teoria, você tem o experimento, e você vai ter que fazer aquela conta para saber se tudo bate. E para você dominar essas 3 coisas, você precisa de bastante tempo. E até se você resolver, não, você é professor mesmo, tá? Você vai ter que estudar o conhecimento físico, a física básica você vai ter que saber. E você vai ter que saber ensinar essa física básica. Então você vai ter que demandar tempo e bastante estudo. Eu acho que isso aí é quase toda toda a construção de uma carreira de qualquer coisa. Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender a se preparar. Mas eu diria que na física, o problema que talvez assuste muito é o cansaço físico mesmo. É um curso que demanda de suor, de trabalho. O trabalho conta, e aprender, e livro, e isso demanda bastante tempo. Cansaço físico. Não é brincadeira não, meu velho. Um abraço para minha prima Jussi, né? Olha aí. Que tá, como você falou, tem algumas pessoas, né, que vão fazendo determinados cursos. Ela também é da área de exatas, Olha que legal. da área de tecnologia de informação, e hoje ela tem a oportunidade, por exemplo, de estar vivendo na Dinamarca, trabalhando lá. E aí a gente vê, por exemplo, essas oportunidades. E você também, né? Eu que conheço um pouco de você, sei que se você tiver um pouco mais de propulsão, na verdade, um pouco mais aí de bulinar, um pouco mais até você mesmo, com certeza você também pode ir para algum lugar desse também, mas tem que voltar. Viu? É minha intenção. Acho que você acostumou com o calor de Paulo Afonso. Você acostumou com o calor de Paulo Afonso, acho que você não ia dar muito certo lá, não, na Dinamarca. É muito frio. Eu gosto de frio, mas não precisa ser também muita coisa assim, não. Meu velho, chegando à nossa última pergunta, a proposta da live, como eu já falei antes, é ser um pouco mais curta, para que a galera aproveite ao máximo, né? As coisas que a gente traz aqui. Você já trouxe bastante conteúdo para essa live. Acho que o cara que quer fazer física, ele já teve uma ideia geral
Pô, Mas, beleza. assim, como uma pergunta final, assim, eu tô colocando pra galera que a gente tá conversando, para você deixar seu recado, meu velho, né? Para você inspirar as pessoas, como você falou, você mesmo disse, né? Você falou que você Uhum. gosta de inspirar principalmente as pessoas que querem fazer física ou que querem aprender física. Talvez tenha Sim, alguém sim. aí que falou, ah, velho, eu sempre odiei física. Talvez a partir de um comentário seu, ela passe a pensar de forma diferente. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, cara. Eu odeio discurso meritocrático, sabe? Eu acho que tudo é um contexto e, sobretudo, tudo é oportunidade. Todo ser humano ele é um universo de possibilidades, de potências, de potenciais, de competências que precisam ser desenvolvidas e todo mundo tem condição de fazer N coisas, mas ele precisa de uma oportunidade. Eu sou fruto de uma oportunidade. E uma das coisas mais frustrantes que há na vida é você ter uma oportunidade e não estar devidamente preparado ou não ter condição de exercer todo o potencial que você tem, sacou? Então, o que eu penso é justamente isso, velho. Inspire-se no quanto que você tem possibilidade de conseguir as coisas que você quer, se alguém lhe der a oportunidade ou se a oportunidade lhe for criada de algum modo. Então, assim, sobretudo se prepare, estude. E uma coisa importante que eu sempre falo para os meus alunos da engenharia, principalmente, falo, professor, o que eu preciso fazer para ser um bom engenheiro? Falei, cara, você tem que aprender o máximo de coisa possível que não tem nada a ver com engenharia, além da engenharia. Por quê, velho? Se você pegar um curso de licenciatura em física da UESB, pegar um curso de licenciatura em física de qualquer lugar do Brasil, eu vou dizer que talvez não tudo, mas aí, sei lá, 90%, 80%, algo muito próximo de sua totalidade, os créditos são iguais. Em Uhum. tese, todos os professores de física são formados tendo de aprender as mesmas coisas. O que me diferencia de um cara que digamos, em termos de rendimento, aquém de mim e além de mim, porque tem gente muito melhor do que eu e sabemos disso, né? O que me diferencia desses caras? O que eu sei ou o que eu deixei de aprender além da física. Então eu preciso aprender muita matemática, preciso aprender muito de filosofia, preciso. Einstein é um dos caras que ele conseguia montar na ideia dele, a ideia dele sempre foi, a gente não pode complicar a física. Ah, mas a matemática, ela precisa às vezes ser rebuscada para provar um conhecimento muito rebuscado. Mas a imagem física tem que ser simples. Então a ideia tem que ser simplista. Para isso ele teve que comer com quento muito livro de filosofia, para que ele pudesse pensar de maneira efetiva, de maneira coesa, com simplicidade. E não é fácil você ser simples. Você ser simplório, beleza. Agora ser simples e efetivo, sabe? É muito complicado. Então o que eu diria é o seguinte: aprenda coisas além do teu conhecimento necessário básico. Isso para qualquer área. Você é da Verdade. medicina, mas você manja muito de música, você lê muitas outras coisas, e você envereda pela física, volta e meia você me pergunta umas paradas. Enfim, tem um aluno meu, que um ex-aluno meu, que ele faz medicina. E as disciplinas optativas dele, ele pode pegar quantas você quiser. Tem um mínimo, mas você pode quantas você quiser. Volta e meia ele pega uma, duas da área dele, pega cálculo. Aí, não sei o quê, geometria analítica. Eu falei, pra que porra tu quer isso? Sei lá, vai que precisa. É igual o cara, Vai o ser cara que. ortopedista. Vai Não ser é? ortopedista. Pra calcular ângulo de É, osso, essas coisas. exato. Então, o recado que eu deixo para você é o seguinte, velho, você pode. A física é difícil, como qualquer outra área é. E se você tem curiosidade, se você tem vontade de saber fazer boas perguntas, você é um bom candidato a ser um físico foda. Ou um professor foda de física. Mas saiba que sempre você vai ter que aprender alguma coisa que não tem nada a ver, aparentemente, né, com a sua área, que não é um conhecimento básico necessário para a sua área, para que isso complemente você enquanto um profissional e principalmente enquanto gente, enquanto ser humano, sabe? Enquanto um cidadão. Porque é uma das coisas que eu prezo muito para os meus alunos. Eu falo, velho, a gente está formando gente. Eu chamo vocês de umpa-lumpa
enquanto vocês estão estudando. Porque eu não quero vocês sendo apertador de parafuso só, não. Não que isso seja demérito nenhum, sabe? Mas até um bom apertador de parafuso, ele tem que ter conhecimento além do apertar parafuso para que ele seja um bom apertador de parafuso. Então, aprenda o máximo que tu puder, bicho. Grude no cara que pode lhe ensinar. Pegue aquela professora foda que pode lhe dar bons conselhos e pode lhe colocar no caminho do que você quer. Independente do conhecimento, aprenda. Porque conhecimento é poder, doido. Se você manja, você pode. Se você sabe, você manda. Acabou. Show de bola, velho. Show de bola. Você é foda, velho. Muito bom. Ó, Essas duas primeiras lives, claro que todas, né, de certa forma vão ser especiais. Eu estava falando com a Aline, né? Para quem não conhece a Aline. Tá aí, eu comentando. Eu acabei escolhendo as pessoas para poder fazer a live de forma quase que aleatória, né? Claro que aquelas pessoas que acabaram tendo um pouco de afinidade, né? Mas depois eu fui ver, rapaz, parece que tem uma lógica nessa coisa. Assim, são pessoas inspiradoras. O pessoal que for acompanhar as outras lives vão ver que elas vão ter essa vibe de realmente inspirar os outros. Você conhece... Diga. Perdão. Você estava falando das duas primeiras lives, você conhece muito a minha história de vida, porque a gente é amigo de infância. Você aqui é Calef Barros, mas na minha casa é Lef, é Calefinho, né? A história de vida de Rafael, o quanto que ele teve que ralar para hoje ser o doutor Rafael aqui de Souza Gonçalves, aqui em Aracaju, deu trabalho. E eu conheço isso de perto, porque a gente foi contemporâneo, foi colega de sala, inclusive, durante bastante tempo. Ele falou, inclusive, não sei se você estava acompanhando, ele falou que você sabia que ele tinha um problema, que ele não conseguia assistir a aula sentado. E isso dava problema para ele. Era uma merda, porque aquele sacana, eu sempre fui muito vagabundo, eu sempre fui aluno mediano por não ter também a condição de prestar atenção sentado. Só que ele chegava em casa e estudava, eu não. Então, assim, a gente bagunçava junto, ele passava de ano e eu ficava de recuperação. Aí é sacanagem. Não, mas O Rafa é muito massa, mas assim, a gente vê que cada um depois também acaba encontrando sua vibe, né? Exatamente. Eu acho que esse é o mais interessante de tudo. Velho, a gente chega naquela... Diga, pode dizer. E a gente chega naquela conversa do início da live falando sobre aptidões e talentos e habilidades. Quando você escolhe ou você se encontra numa área em que, de certo modo, lhe agrada, lhe constrói, você estuda com muito mais satisfação. Isso, com certeza. Os motivadores, né? Meu velho, te agradecer muito por ter topado essa live aí. Para mim é uma honra ter você aqui. Primeiro como amigo e segundo como professor do BuzzFeed. Vou passar um trabalho para aumentar a sua nota. Velho, você não é, você tá na rede social, mas nem se coloca tanto. O povo lhe acha. Esse aqui é engraçado. O povo acaba lhe achando. Então é muito massa isso. Eu conversei isso com minha amada esposa, minha companheira linda hoje, falando sobre isso, que, cara, eu poderia, né, fazer lives, não sei o que, mas eu fico meio assim, não sei, com vergonha. E o povo me acha e bota as fotos no BuzzFeed. Vai fazer o quê? Pois é. Deixa eu só colocar um negócio aqui, eu só percebi agora que não tava. Eu só fixar isso aqui. Exato. Que eu vou pedir. Pronto. Galera, nossa live está chegando no final. Eu vou pedir, Rony, para a gente dar aquele velho sorriso espontâneo para a galera printar a tela e compartilhar aí no seu perfil e marcar a gente lá, beleza? Então, beleza. 2, bora. Aê, beleza. Oi. Meu velho, valeu, viu? Beijão. Bicho, eu fico muito honrado de participar da live, de algum modo contribuir para o seu trabalho. Me disponibilizo a qualquer momento que você queira. Mandar um abraço para a galera do IFBA, para todos os meus amigos que estão aí, meus ex-alunos, meus colegas que apareceram, brigadão. E principalmente, bicho, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos às ordens. Você que Valeu. Valeu. Abraço, meu velho.
É nóis!